Oi, a gente então vai começar a fazer a edição de uma fusão entre duas imagens, essa aqui e essa aqui que foi do saco de batatas. Então eu marquei uma, segurei o Shift, marquei a outra, que estão no Lightroom, e aí eu vou passar para o Photoshop. Então eu posso fazer de várias formas. Eu gosto de dar o Command E no Mac ou Ctrl E no PC. Mas também tem uma outra forma, que é vocês indo aqui no menu Foto e Editar e Photoshop. Essa seria a segunda forma de fazer. Ó, bem aqui tem o menu Foto, Editar, o meu Photoshop está aí, o Lightroom estão em inglês, que eu acho mais fácil para acompanhar os tutoriais, para fazer os plugins, as actions, enfim, acho mais fácil. Então essa seria a segunda forma de fazer. Bom, quando então a gente clica, ele vai fazer então uma pergunta. Ele vai aqui perguntar se eu quero editar essa foto, eu dou OK. E daí ele vai me perguntar outra, se eu também quero editar, e eu dou OK. Então aqui estão as duas fotos, com a mão em cima e com a mão no queixinho. É extremamente importante na hora de fazer essa foto que as mãos não se cruzem. Veja que o dedo, os dedos estão aqui, eles em nenhum momento vão se cruzar com os outros que vêm aqui embaixo. Porque se cruzar vai ser difícil fazer a fusão, como é esse caso aqui. Se vocês forem ver, aqui está a mão e a outra mão veio com o dedo e ele vai se fundir com o que está aqui. Então isso vai dar muito mais trabalho e em alguns momentos nem dá para fazer a fusão dessa forma. Então a primeira preocupação ao fazer a foto é ter a preocupação que os braços e as mãos não se cruzem. Tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer é copiar uma das fotos e colar em cima da outra. Qual vai por cima de qual? Isso é relativo, cada um vai escolher da forma que achar melhor. Eu gosto que normalmente essa foto que está a mão por cima venha por cima da outra. A não ser que o foco dela não esteja muito bem nos olhinhos, aí então eu vou escolher a que tiver com o melhor foco para ficar em cima, que não é o caso aqui, tá? Todas as duas estão com bom foco. Então eu vou dar Command A ou Ctrl A para marcar a foto e dar um Ctrl C ou Command C no Mac para copiar então a foto. Aí eu vou na segunda e dou o Command V para colar a foto em cima. Vejam que aqui nós temos já duas fotos. Quando eu falar Command é no Mac e Ctrl é no PC, tá? Então eu tenho duas formas de fazer aqui. Eu vou ensinar um macete bem legal para vocês que dá para fazer quando as fotos estão iguaizinhas, assim, na mesma direção ou muito próxima, que aí ele vai alinhar as duas fotos mais automaticamente. Mas existe uma outra forma, quando elas não estão tão bem alinhadas, que é um pouco mais manual. Eu vou fazer das duas formas para vocês compreenderem. Então, para eu fazer dessa forma mais automática, aqui vocês estão vendo do lado direito a layer, o background. Então eu vou com o Shift segurar e vou marcar as duas fotos. Daí eu vou aqui em editar, no edit, e bem aqui, depois do transform, tem Auto Align Layers. Se tiver em português, vocês vão ver exatamente nessa mesma posição a opção com o nome em português. Então eu vou clicar nela, o que ele vai acontecer? Ele vai dizer, eu vou alinhar as duas fotos automaticamente, está marcado alto aqui,
e eu dou um OK. Então ele vai buscar o melhor alinhamento possível. Se vocês olharem e observarem, ele já fez isso. Ele tem aqui, olha, ele já deu um corte, ele já entortou um pouco a imagem. Tudo isso para fazer com que elas fiquem o mais alinhadas possível. Se eu for bem aqui na opacidade da camada, eu nem vou conseguir enxergar dessa forma, mas ela está aqui embaixo, tá? Então, dessa forma, eu nem consigo ver se eu baixar a opacidade. Da outra maneira que eu vou explicar, vocês vão conseguir ver. Então, aqui eu já tenho elas duas alinhadas. Então, eu vou clicar na de cima, na Layer 1, e vou inserir uma máscara. E é bem aqui esse íconezinho aqui. Então, eu clico aqui. Ele já inseriu uma máscara branca. E aí eu vou aqui do lado esquerdo, nesses dois quadradinhos daqui, e vou colocar, eu posso clicar com X ou clicar aqui e ele muda para preto. Aqui é o pincel. Ora, quando eu uso o pincel preto, o que ele faz? Ele esconde o efeito que eu acabei de criar. O efeito foi colocar essa imagem em cima da outra. Então, eu vou ocultar com o pincel preto em 100%, eu vou ocultar o que está aqui em cima, tá? E aí, então, eu vou tirando e mágica acontece. Ela vai, então, diminuo aqui o meu pincel, ok. E aí, então, eu vou apagando o que está por baixo. Ok. Bom, feito isso, ó, olha aqui, tá praticamente pronto, eu só vou cortar. Se vocês verem, ele não tá idêntico uma foto com a outra, mas ele foi buscar o maior alinhamento possível entre as duas fotos, tá? Então, aqui a gente vê ainda alguma falhazinha. Eu vou diminuir o meu pincel com aquele cochete e vou tirando isso daqui. Aqui. Eu posso tirar mais para deixar esse nozinho mais aparente. E basicamente está feito. Depois, claro, eu vou fazer os ajustes finos já no Liquify e assim vai. Mas praticamente a fusão está pronta. Aí, nesse caso, eu vou juntar as duas camadas, olha aqui do lado direito, eu dou um Shift, seguro a camada de baixo e dou o Command ou Ctrl E para unir as camadas. Feito isso, então, eu vou ajustar com o Crop, que é essa ferramenta aqui, e vou simplesmente cortar. Ups. E vou cortar, então, para tirar essas arestas que ficaram a mais. Dou só um alinhamento aqui para não ficar tortinho. Eu posso diminuir mais. Centralizo aqui. E tá pronto. Tá pronto a fusão, tá? Mas de agora a gente vai fazer o preenchimento e tal, e vai continuar editando a imagem. Mas eu vou voltar para aquele ponto anterior e vou ensinar para vocês a segunda forma de fazer essa fusão. Então, essa aqui, quando elas estão relativamente na mesma posição, o alinhamento é automático e muito mais rápido. Mas eu vou desfazer aqui o que eu fiz, tá? Vou aqui voltar para aquele passo em que eu copiei e colei uma imagem, lembra?
em cima da outra, dei o Ctrl A, Ctrl C e vim para essa e Ctrl V, e aqui estão as duas imagens. Bom, nesse caso eu não vou fazer o alinhamento automático. Vamos supor que elas não estão tão bem alinhadas, e aí eu venho aqui e baixo a opacidade da camada, e eu começo a enxergar a outra que está lá embaixo. Aí eu vou tentar alinhar. Ora, se eu vou tirar a mão da cabeça, o que me importa é essa mão, porque o resto não me importa, essa mão de cima. Então eu tentar alinhar a cabeça. Para baixo não estou me interessando muito. Então eu dou um Ctrl T ou Command T, tá? Vou dar um Command mais aqui para ampliar, para poder dar um zoom e eu enxergar melhor o que eu vou fazer. E aí, então, eu vou começar com essa seta bem aqui, eu vou começar esse ícone aqui, eu vou começar a andar, ó, percebe? Tava mais aqui, olha aqui, eu vou alinhar a cabeça. O bonezinho, que é o que me interessa, que vai ser só onde eu vou mexer, eu não vou mexer para baixo. Então, o que me interessa é alinhar esse bonezinho aqui, tá? Fiz isso, ok, eu vou voltar com a opacidade. Eu inserir a layer novamente, lembra? Fazer aquele mesmo processo. O que muda é que um é automático e o outro é no olhômetro. Então, eu vou criar aqui a máscara, vou deixar essa máscara do lado esquerdo preta, que é a máscara, que é a do pincel. Vou diminuir de novo aqui, tá? E vou novamente no pincel, com a opacidade do pincel a 100%. Venho aqui e vou fazer o mesmo processo. Ocultar a mão que está na cabeça, tá? E lá se dá a mágica novamente. Uhul! E vai, e vai. Pronto, eu posso vir aqui, juntar, posso vir aqui, tirar tudo, aqui já tá entrando outro. Mas tá bom aqui. Ok, eu posso, olha, ocultar aqui, ó, tá, veja, praticamente. Aqui, se vocês forem ver, quando a gente tira, ficou essa marquinha aqui, né? Vamos lá. É bacana a gente tirar o olho daqui, pra gente ver se ficou alguma deformidade. E vamos olhar aqui se ficou alguma coisa. Ó, aqui essa área, vamos ver. Não, tá tranquilo. Tá? Então é isso, essas são as duas formas, é bem mais tranquilo do que vocês imaginavam, né? Vou de novo aqui unir as duas camadas, pá, virou uma foto só, e daí eu vou dar o meu corte. Aqui talvez eu nem precise cortar, porque ela não dá aquela deformidade nas pontas, mas eu gosto de cortar um pouquinho para ficar seguindo a regra dos terços e ficar um pouco mais, sobrando um pouco mais para cima, eu gosto. Então fica assim, ela fica centralizada mesmo, que é mais bonitinho. E aí tá, clica aqui para fazer o corte, legal. Então isso foi feita a fusão e agora o próximo passo será tratar essa imagem.